Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido Novo, Rodrigo Paiva. Ele acabou de deixar a presidência da Prodenge, a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, se desincompatibilizou justamente para a disputa à Prefeitura. Rodrigo Paiva, bom dia, obrigado por atender a Rádio Super, prazer falar com você. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. É uma honra estar com vocês aqui na Rádio Super para conversar um pouquinho sobre a nossa querida Belo Horizonte, né? Para começar o bate-papo, Xará, eu te pergunto o seguinte: Belo Horizonte está vivendo um momento crítico, assim como o país e o mundo todo, esse momento de pandemia. E as medidas que têm sido tomadas pela prefeitura têm sido até elogiadas no plano nacional por especialistas, já que Belo Horizonte ainda enfrenta uma situação relativamente confortável se a gente for comparar com outras capitais, São Paulo, Rio, Recife, Manaus e entre outras. Como pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte, eu te pergunto, na sua opinião, onde a prefeitura de Belo Horizonte acertou e onde a prefeitura de Belo Horizonte errou, e fosse você prefeito da cidade, o que faria de diferente? Tá. Rodrigo, excelente pergunta, né? Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, como você bem disse, afetou não só a nossa cidade, mas o Brasil e o mundo todo. O sucesso relativo de Belo Horizonte e de Minas Gerais foi que nós fechamos na hora certa. Nós fizemos, até o nosso governador Romeu Zema, ele foi perguntado, né, se ele tinha alguma recomendação para fazer para os outros governadores e para as outras cidades. Ele falou, infelizmente agora essa recomendação não poderia ser mais feita, porque o segredo realmente foi que nós fechamos na hora certa. No caso de Belo Horizonte, isso aconteceu também, isso foi muito bom, só que eu acho que falta diálogo da prefeitura com o cidadão e com as empresas e os negócios da cidade, né? Então a gente vê situações aqui, 2 pesos, 2 medidas, por exemplo, a abertura de shopping populares e a não abertura da Galeria do Ouvidor, tradicional ponto de comércio de Belo Horizonte, e lojas de rua. Então existem muitas incongruências, a gente acha que falta muito diálogo, falta muita conversa, negociação, porque nós vivemos realmente uma situação crítica, onde a saúde sempre vai estar em primeiro lugar, e nós queremos realmente salvar vidas, né? Mas precisamos também pensar que a economia do nosso estado, da nossa cidade, depende do trabalho, né? E eu queria aproveitar e fazer um link aqui, que com esse medo da morte fez que com coisas impensáveis acontecessem no Brasil, né? A redução do salário proporcional à carga horária, a questão do teletrabalho, da telemedicina, da telesaúde. Então, houveram coisas que vão ser aproveitadas no futuro. Eu acho que o futuro chegou para nós de uma forma muito rápida e foi acelerado por essa pandemia. E essa falta de diálogo, Rodrigo, ela foi dita aqui diversas vezes por representantes de entidades, como Cindy Lojas, por exemplo, CDL. Ainda ontem falávamos sobre isso também aqui no Café com Política. Aí eu te pergunto, já enquanto um pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, como que essa falta de diálogo pode prejudicar o prefeito Alexandre Calil, que tenta a reeleição, e como que ela poderia ser usada por quem tenta chegar à prefeitura, como é o caso do senhor, por exemplo? Na verdade, a minha preocupação agora nem é tanto com a eleição em si. Nós estamos preocupados em fazer uma gestão eficiente. Veja o exemplo do governador Romeu Zema, né? O prefeito de Belo Horizonte está o tempo todo criando picuinhas e rusgas, né, para ter benefícios políticos com isso. A preocupação do Partido Novo e do Novo como governo do Estado de Minas Gerais, e seria a minha preocupação como prefeito, é dar as mãos para que a gente possa combater esse inimigo comum, que é a pandemia, que está afetando a saúde das pessoas, está afetando a saúde da economia belo-horizontina e mineira. Nós vamos ter, nos próximos meses, né, na pós-pandemia, dificuldades imensas. Muitos trabalhadores vão perder o emprego, né? Então, nós vamos ter que ter um prefeito que seja um verdadeiro gestor, que traga recursos para a cidade. A cidade precisa inovar. Mesmo antes da pandemia, eu já vim me preparando para ser o candidato do Partido Novo, e é preciso lembrar que no Partido Novo nós não precisamos passar por um processo seletivo para conquistar o direito de ser candidato. Isso é muito bacana, então nós estamos preparados, tanto eu como candidato a prefeito,
como os candidatos a vereadores, nós nos preparamos para isso. Então, nós precisamos de muita competência, muita seriedade e muita gestão. Né? O prefeito atual usou do aumento de imposto, o IPTU em Belo Horizonte aumentou absurdamente para fazer gestão. A gente acha que o caminho não é esse. O caminho é a eficiência, o uso apropriado do dinheiro público, redução de despesas e, se for possível, lá na frente, reduzir impostos, sim. Porque o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, a gente reclama o tempo todo, pagamos impostos do primeiro mundo e temos serviços de terceira classe. Nós estamos conversando com o pré-candidato pelo Partido Novo à Prefeitura de Belo Horizonte, Rodrigo Paiva. Rodrigo, essa pré-campanha que vocês estão vivendo, vocês pré-candidatos, e nós ouvimos a Luísa Barreto no começo dessa semana aqui na Rádio Super, vocês estão vivendo um momento completamente diferente. Primeiro, a incerteza da data da eleição, até agora ninguém sabe ao certo quando é que vai ser. Segundo, o fato de vocês não poderem fazer atividades de rua, afinal de contas todo mundo está tentando, ou pelo menos deveria tentar manter o isolamento social. E no caso seu e da Luísa, vocês ainda enfrentam também um certo desconhecimento do eleitorado de Belo Horizonte contra o prefeito, que tem uma aprovação popular que é bastante considerável. Em meio a esse cenário assim tão atípico, tão diferente, qual a sua estratégia para vencer esses desafios, se tornar mais conhecido do eleitorado e conseguir fazer a pré-campanha mesmo sem poder sair de casa? Rodrigo, nós vamos usar a estratégia que o Novo tem usado muito bem nas últimas eleições. Você disse que nós somos conhecidos, realmente nós somos. O Partido Novo é um partido muito novo, como o próprio nome diz, mas nas eleições passadas eu concorri ao Senado, nós tivemos quase 1,4 milhão de votos em toda Minas Gerais. Em Belo Horizonte foram 190 mil votos, que daria para eleger 8 vereadores, uma quantidade significativa de votos de pessoas que confiaram nesse projeto. É um projeto onde você luta por princípio e valores, independente de nomes. Eu, Rodrigo Paiva, hoje eu sou o representante do Novo, eu sou o candidato do partido, o candidato do governador Romeu Zema, para fazer essa transformação que nós estamos feito no governo de Minas Gerais, onde nós recebemos uma situação dramática, né? Em termos da eleição, ela acontece esse ano. Na minha visão, se dependesse de Minas Gerais e da nossa cidade, ela aconteceria na data prevista, 4 de outubro. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente vê diversos estados com uma situação beirando a calamidade na questão da saúde. Então, eu acredito que ela possa, sim, ser adiada. Essa decisão tem que ser tomada até o final desse mês. E no caso de adiamento, ela acontece ainda esse ano, pelo que a gente tem visto e acompanhado com os nossos deputados, ou no dia 15 de novembro, ou no dia 6 de dezembro. Então, nós vamos usar a nossa estratégia qual que é? Conversar com o eleitor, conversar com as pessoas, conversar com o cidadão através das mídias sociais, através da internet, do Facebook, Instagram. Para você ter uma ideia, durante a campanha nossa do Senado, a minha campanha eu tinha da ordem de 30 mil seguidores. A minha concorrente, né, do PT, que perdeu, ela tinha 3 milhões de seguidores, hoje isso era falso, e ela tinha menos envolvimento que nós. Então, nós queremos dialogar. Eu estou começando a construir agora o nosso plano de governo. Eu gostaria que todo cidadão, né, belo-horizontino participe desse processo, porque nós queremos construir esse plano de forma democrática. Sabemos que a cidade tem uma série de problemas que precisam ser resolvidos, que vão ser, inclusive, exacerbados com essa pandemia. Então, precisamos de um gestor eficiente, alguém que tenha garra, vontade de realmente transformar Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que está estacionada, a renda da cidade tem caído, né? O PIB nosso, né, que mede a renda, caiu 22% de 2010 a 2017. Isso é um absurdo. Outras cidades brasileiras, o mundo todo, tem crescido. Nós precisamos ter muita garra, atrair investimentos, fazer concessões, ter o Estado concentrado nas suas atividades básicas, quais sejam educação, saúde e segurança, e deixar a iniciativa privada florescer na nossa cidade. É isso que a gente vai tentar construir, uma Belo Horizonte do futuro, uma BH digital, uma cidade amiga do empreendedorismo. A economia citada pelo senhor, que certamente, segundo especialistas e conforme projeções, vai ficar ainda mais prejudicada pós-pandemia, né, Rodrigo? Ainda assim, é um dos pontos principais a serem pensados para essa pré-campanha?
Com certeza. O meu destaque, a minha luta vai ser gerar emprego e renda para a cidade de Belo Horizonte. Veja você, nós temos um grupo de startups muito forte em Belo Horizonte, é um programa. Mas o que acontece? Quando essas startups crescem, elas vão para São Paulo ou vão para o Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. Nós temos que manter as empresas e negócios em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem que ser atrativa. Precisamos resolver diversas situações, sejam elas tributárias, econômicas ou de questão de mobilidade, inclusive. E deixa eu citar uma coisa que é muito interessante, que eu gostei, foi uma coisa positiva que surgiu dessa pandemia. Assim que nós tivemos notícia disso, dessa tragédia, a Prodenge, né, da qual eu fui presidente, uma empresa estatal, nós em 2 dias colocamos 1.100 funcionários trabalhando de forma remota. E conseguimos que o estado todo, a cidade administrativa, 19 mil pessoas, estivessem 1 semana no teletrabalho. Hoje eu digo para você, a Prodenge funciona mais eficientemente remotamente do que presencial. Quer dizer, é a natureza de serviço. Nós desenvolvemos software, fazemos a parte de TI do estado, né? A infraestrutura de rede. Isso tudo funciona muito bem remotamente. E olha que bacana, isso resolveu o problema de mobilidade de Belo Horizonte, de São Paulo e do mundo inteiro. As pessoas tiveram que ficar em casa. Então, obviamente, nem todas as pessoas podem ficar em casa. Mas quem pode ficar em regime de teletrabalho? Quem pode fazer uma consulta à distância, que é a telemedicina? Outro dia, minha esposa passou mal aqui em casa, eu chamei a ambulância, já na pandemia, e tive a oportunidade de conversar com uma médica, ela explicou. Eu expliquei a situação para ela, houve uma queda de pressão, e, na verdade, não havia necessidade de eu ir para o hospital. Então, a telemedicina, várias funcionalidades, ela funciona. É um absurdo a Prefeitura de Belo Horizonte, até hoje, a pessoa tem que ir lá fisicamente para agendar uma consulta, né? Então, nós temos tecnologia para isso. Eu disse que eu quero transformar Belo Horizonte em uma cidade digital, uma cidade que funciona, uma cidade onde o cidadão seja valorizado, seja provido de serviços à sua altura. Então, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Você tem uma ideia, Belo Horizonte está na posição 97 de 100 de cidade amiga da internet. Isso é um absurdo. Nós queremos que Belo Horizonte seja a primeira cidade com tecnologia 5G no Brasil. Queremos que veículos autônomos comecem a circular na cidade. Nós precisamos inovar, precisamos crescer. O Brasil vai acordar nessa ideia agora através das cidades, né? As eleições são para as cidades. A gente precisa vencer esse desafio, né, de terceiro mundista que ficou enraizado no nosso país, né? Nós temos muita capacidade, muita qualidade. Faltou, e aí eu faço uma meia-culpa, nós nos omitimos muito tempo, nós cidadão do bem, né? Nós nos omitimos, deixamos a política ser dominada por pessoas que não representam. Então temos aí ex-presidentes que foram presos ou estão fora da cadeia, daqui a pouco voltam, governadores que foram presos também. Isso tudo é muito vergonhoso. Nós precisamos de seriedade, competência, tranquilidade para fazer essa transformação que o Brasil merece e Belo Horizonte também. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong. Combinado, Rodrigo? Combinado, Thalita. Para começar, Belo Horizonte no combate ao coronavírus. Podia ser bem melhor. Nós podíamos ter mais conversas, mais diálogo, para a gente sofrer menos e vencer mais rapidamente essa pandemia. A postura do prefeito Alexandre Calil na pandemia. Como gestor, eu sinceramente não vejo muita coisa no nosso prefeito, né? A arrogância na política também não é boa. A gente tem que aprender com os erros, ser humilde para voltar atrás, né? Não pode haver compromisso com o próprio ego quando o bem-estar de Belo Horizonte que está em jogo. A gestão Calil como um todo. Eu acho fraca, porque ela não resolveu os problemas de Belo Horizonte, como segurança, os alagamentos nós vimos no início do ano, a questão da saúde ainda temos questões com remédios especialistas. Ele usou do recurso de aumentar impostos, né, para ter mais recurso. Eu acho que o governo tem que ser um governo mais eficiente, ter menos impostos e usar melhor esses recursos públicos.
O maior desafio de BH em uma palavra. Emprego e renda. O governador Romeu Zema, em uma palavra. O exemplo a ser seguido, né? Pegou um estado destruído pelo PT, vem trabalhando muito para colocar o estado de volta nos eixos. Ele está preocupado, nós estamos preocupados em melhorar a vida dos mineiros, mais do que se ocupar com briga política, né? Esse é o estilo nosso, é o estilo do novo. Em uma palavra, o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro até me surpreendeu, ele montou um bom governo, ele cria confusões desnecessárias, vai bem na condução da economia, precisa melhorar na condução da crise da saúde e, principalmente, trazer mais estabilidade emocional para o país. Essa é a minha visão. Rodrigo Paiva, pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido Novo, acabou de desincompatibilizar do cargo de presidente da Prodenge. Muito obrigado pela entrevista, prazer ouvi-lo. É isso aí, eu que agradeço, Thalita e Rodrigo. Vamos com muita garra, vontade, de realmente transformar essa Belo Horizonte. Eu adoro a minha cidade, nasci, vivo, crio meus filhos aqui. Eu acho que todos nós merecemos uma Belo Horizonte mais forte, uma Belo Horizonte mais solidária, mais amiga, mais cidadã. Obrigada, Rodrigo Paiva. 8h59.